Uma forma de facilitar seleção de objetos e edição de múltiplos objetos é agrupar aqueles objetos. Por exemplo, se eu tenho esta residência e tenho um conjunto delas idênticas, então eu posso selecionar todos esses objetos, neste caso preferencialmente no 3D, porque eu vou conseguir selecionar todos os objetos de uma vez só. Se eu estivesse na minha planta baixa, eu ia evitar a seleção de alguns objetos que não estão visíveis aqui nesta planta. Só adicionar alguns elementos que faltaram. E no caso, vou remover esta parede, porque eu quero fazer um espelhamento na sequência. Porque assim que eu seleciono meus objetos, eu posso clicar aqui no botão Create Group, atalho GP. Ao clicar no Create, ele vai perguntar qual o nome deste grupo, e eu vou chamar de residência. Residência. Ok. Bom, quando eu falo sobre facilitar a seleção, é neste caso aqui, porque eu só preciso clicar num ponto qualquer e já vou ter selecionado toda a minha residência sem precisar ter aquele trabalho de selecionar manualmente e com um cuidado extra. Então posso, por exemplo, fazer um mirror desta residência a partir de um ponto central qualquer. E agora eu tenho uma cópia idêntica destes meus objetos. Quando eu seleciono um grupo desses qualquer e clico no meu botão Ungroup, ele vai deixar de ser um grupo. Eu perco as propriedades de grupo. Então agora ele volta a ser objetos simples. Vou apertar Ctrl Z para voltar a ser um grupo. Se eu clico em Edit Group, aliás, se eu clico em Link primeiro, eu posso transformar este meu grupo num arquivo externo com esta primeira opção, Replace with a New Project File. O que é que ele vai fazer? Ele vai perguntar onde eu quero salvar este meu arquivo e eu posso salvar na minha área de trabalho, por exemplo, este arquivo, e ele vai deixar de ser um grupo e passar a ser um arquivo linkado no meu projeto. E daí ele vai deixar de ser um grupo para ser um link agora. Ele não é mais um grupo, ele é um link. Portanto, não é o objetivo dessa etapa do nosso curso, do nosso vídeo tutorial. Então, vou apertar Ctrl Z e vou desfazer e voltar para o tempo que ele era um grupo normal. Só para concluir o comando link, que com aquela segunda opção, com a primeira eu crio um novo arquivo e substituo o meu grupo por esse arquivo que eu acabei de salvar. Com esta segunda opção eu substituo o meu grupo por um arquivo externo que eu posso selecionar num local qualquer e substituir, por exemplo, por um objeto qualquer de Revit. Bom, mas vamos voltar para a edição do grupo. Quando eu clico num grupo qualquer e clico aqui em Edit Group, ele vai abrir uma nova caixa de menu, que eu gosto inclusive de puxar essa minha caixa para minha barra para o meu ribbon principal. Eu posso só puxar e arrastar. E o que é que acontece? Qualquer edição que eu faça num dos grupos, por exemplo, vamos alinhar esta parede com este piso e deletar esta janela. Quando eu fiz essa edição e eu clico em Finish para finalizar o grupo, então esta mesma alteração aconteceu no outro grupo também. Perceba aqui, ó, que quando eu seleciono o meu grupo, eu tenho somente duas árvores. Se eu quiser adicionar essas outras árvores no meu grupo, então eu seleciono o grupo, Edit Group,
e clico aqui em Add. Quando eu clico em ADD e clico na minha árvore, as 3 árvores no caso, elas passam a fazer parte do meu grupo. Então agora elas mudaram inclusive a representação, elas ficaram com a cor cinza clara. E o que está fora do grupo ele fica preto, sugerindo que eu posso clicar nelas para adicionar. Mas eu não quero adicionar todas as árvores, quero adicionar somente essas aqui e posso finalizar. Quando eu adicionei esses objetos, agora eles fazem parte também do grupo de lá. E se eu quiser remover estas árvores do grupo? Se eu editar o grupo, selecionar estas árvores e deletar, finalizar, elas também serão deletadas do outro lado. Mas se eu não quiser deletar, eu quero simplesmente tirar, não quero que elas façam mais parte do meu grupo. Deixa eu apertar Ctrl Z. Eu entro no grupo e ao invés de eu deletar, eu vou remover, clicando aqui em Remove. Então, cliquei na árvore, ela estava preta, com a representação normal dela, e agora ficou com uma cor mais clara. Quando eu finalizo, eu não vou deletar minhas árvores, eu vou apenas remover do grupo, elas não fazem mais parte do grupo agora. Nem as desse lado, nem as do outro lado. Então, esta é a diferença entre eu deletar objetos e remover do grupo. Agora, deixa eu só adicionar alguma informação 2D aqui qualquer. Vou adicionar somente uma cota. E alguns tags rapidamente, apenas para utilizar como exemplo. Então, aquele grupo que eu fiz, eu vou inclusive aqui desagrupá-los, vou desagrupar o de cima, Ungroup, para mostrar o seguinte exemplo. Se eu seleciono, ele não é mais um grupo, ok? São objetos separados. O de baixo continua sendo um grupo, o de cima não mais. Se eu seleciono aqui os meus objetos e crio um grupo a partir deles, se eu tiver também objetos 2D, como é o caso aqui das minhas cotas e das minhas indicações de portas e janelas, ele vai perguntar não somente o nome do grupo, mas também o nome do grupo de elementos 2D, que ele chama aqui de Attached Detail Group. São grupos de detalhamento attached, presos, ligados a este meu grupo aqui. Então eu vou chamar de residência 2, porque se eu chamar de residência, já existe um grupo, ele não vai deixar. E aqui eu vou chamar de residência 2D, por exemplo. Ok. Então agora eu tenho o grupo residência 2 e tenho o grupo somente residência. São 2 grupos diferentes. Então se eu editar algum deles, se eu edito aqui, por exemplo, esta parede, puxo um pouco mais para cá, eu estou editando residência 2, não estou editando a residência, a primeira residência que eu tinha feito. Perceba que agora são 2 grupos diferentes. E perceba também que eu tenho separadamente um grupo também somente para os meus elementos 2D, que ficam atreladas àquele meu grupo. Por quê? Porque eu não posso agrupar elementos 2D e 3D ao mesmo tempo. Eles precisam estar em locais diferentes. Por quê? Porque quando eu estou no meu 3D, eu não consigo adicionar nenhuma informação 2D, à exceção de cota ou algum texto de especificação. Mas vários dos elementos eu simplesmente não consigo utilizar aqui. Então ele não deixar junto os 2 elementos. São 2 grupos diferentes. E daí perceba que ele tem uma opção a mais agora. Quando eu clico aqui no grupo, que eu
que eu tenho um elemento, um grupo 2D preso a ele, ele pergunta aqui, ó, Attached to Groups. Então, quando eu clico nele, eu consigo visualizar que aquele grupo 2D está atrelado a ele. Então, eu posso ter vários grupos 2D atrelados a ele. Então, eu poderia ter, por exemplo, um layout 2D, outra com cotas, outro com tags, de maneira que eu consiga selecionar mais facilmente e adicionar nos meus grupos diferentes representações, diferentes grupos 2D atrelados ao meu grupo 3D.